anos, alcançou uma graça recebida da parte do Senhor, né? E essa bênção fala, muitas vezes a gente acha que é no material, mas essa bênção também foi no espiritual. Glória a Deus. Porque nós sabemos que, dependendo da peleja, às vezes essa peleja não é fácil. Olha aí. Principalmente espiritual, né? E essa peleja foi mais ou menos 3 anos. Uma peleja muito árdua, de choro, né? De clamor, de oração, de súplica, pedindo muita misericórdia, porque é a misericórdia do Senhor que nos alcança, né? É infinita a graça dele e compaixão que nos alcança. E aí, irmã, em relação a esse testemunho, a minha irmã, nós somos 4 mulheres e 2 homens, né? Minha irmã se envolveu com o rapaz, e ele queria porque queria que ela permanecesse com ele. E ela não queria mais aquela relação. Primeiro que ela estava sendo cativa por ele, sabe? Ele queria ela não para ajudar, mas para prejudicá-la mesmo, sabe? Não tinha aquela ajuda de companheiro, de esposo. Era totalmente o contrário, ele só queria ela prejudicá-la e chegar ao ponto de ser pela vida dela mesma, né? E ele também mexia com a vida dela espiritual. Ele fazia macumba, ele mexia com a vida dela tanto física como espiritual. E aí o Senhor muitas das vezes me mostrava os sonhos. Você me mostrava um profundo oculto escondido. Que verdadeiramente o Satanás, né, nós sabemos, ele estava arquitetando, planejando a morte dela de dia e de noite, forte, sem cansar. E ali pela infinita misericórdia, né, Deus arrancou ela do cativeiro, ela voltou para ele 2 vezes, e Deus foi lá e tirou ela do cativeiro. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, tirou ela do cativeiro. E ali eu orava, começava a clamar pela vida dela, eu falava, Senhor, não deixe, Senhor. Não deixe de fazer algo pior contra a vida dela, porque essa era a intenção dele, pastora, de matá-la, de servá-la mesmo. Não existia amor, porque ela estava com ele através de amarração. Você tinha que né? Porque não sabe se é, né? Ele queria prejudicar a vida dela, espiritual, através de maçonaria, feitiçaria, fazer trabalho de amarração, para poder ficar com ela. Só que Deus é Deus que revela o profundo oculto escondido. Glória Né? a Deus. E o Senhor é tão fiel que conforme Ele mostra, Ele quebra. Eu creio, né, irmãos? Porque o Senhor ele veio para quebrar o protocolo. O Senhor ele veio para desfazer as obras espirituais. Mas para Deus fazer, eu preciso ter fé, porque o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus, né, irmão? Então eu coloquei minha fé em prática. Eu orei, clamei e eu vi as mãos de Deus agindo sobre a vida dela. Diante de Deus, minha mãe é minha testemunha, porque nenhuma mãe quer ver o mal do seu filho. Louvado seja Deus. E a minha irmã é testemunha. Hoje ela vê o que Deus fez na vida dela. Minha mãe viu, contemplou com os olhos dela o que Deus fez sobre a vida da minha irmã. Louvado seja Deus. E esses dias eu recebi uma notícia muito agradável, alegrou meu coração. Ele disse que não queria se relacionar com ninguém. Ele queria porque queria ela. Ele não queria outra pessoa, só queria ela. Mas a intenção dela era outra, como foi para as irmãs. E aí, como foi esses dias, pastor, para a glória de Deus, ele arrumou outra pessoa. Está se relacionando com outra pessoa, com o Boaz, né, que sempre comenta, né? Que ele quer algo sério com essa mulher, quer algo sério, quer colocar dentro de uma casa para assumi-la como esposamento, né? Então, irmãs, sobre isso que eu falei sobre esse testemunho, eu já vejo o mover de Deus. Eu já vejo as mãos de Deus, né? Minha mãe, ela está muito agradecida ao meu bom Deus. Eu falei para ela, falei para minha mãe, para ela contar esse testemunho. Se Deus incomodou ela, que ela conte, né? Porque Deus, Ele fez, Ele faz. Então, para mim, irmã, isso foi a minha melhor bênção espiritual. Porque o inimigo pode ter feito coisas pior, mas Deus não permitiu o inimigo tocar nela. Né? Então, assim, esse é o meu testemunho. E eu agradeço ao meu bom Deus por tudo que Ele fez e faz. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel com os seus. Quando nós colocamos na mão do Senhor, o Senhor é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus.
quero louvar o louvor aqui e quero convidar a igreja para se colocar no pé com permissão do pastor. Glória a Deus. E vamos fazer um clamor, igreja. Vamos fazer um clamor, vamos apresentar a vida da nossa irmã Janaína, a vida do Elias. E eu também peço às irmãs que apresentem a vida da Surama, porque ela não está nada bem. Eu creio que o Senhor vai entrar com a cura sobre a vida dela. Eu creio que vai ser mais um testemunho, em nome de Jesus, para ela estar contando. Eu creio, Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus poderoso, nós te clamamos nesta noite, Jesus. Que o Senhor desça nesta noite com a tua mão de cura, Senhor. Meu Deus, vai curando todas as enfermidades nesta noite, Aleluia a Jesus. Deus. Glória a Deus. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for pedir muito, Jesus, basta lá em casa. Basta lá na casa dela, Jesus, nesta noite. Visita ela nesta noite, Jesus, vai curar, minha Deus, toda a enfermidade, meu Pai. Meu Deus, todo poderoso,
cura, Senhor. Meu Deus poderoso, Senhor, é médico dos médicos, Jesus. Visita, meu Senhor, a casa delas nesta noite, Jesus. Ah, meu Deus poderoso, só o Senhor para ter misericórdia, Pai. Só o Senhor para ter misericórdia, Jesus. Aleluia. Vai cessando aquelas dores, meu Pai. Vai cessando aquelas dores, Jesus. Vai curando, meu Deus poderoso. Ah, Jesus, tu és santo, tu és poderoso, Deus. Só o Senhor para fazer, meu Pai. O que os médicos não podem fazer, o Senhor faz, Senhor. O Senhor vai além, meu Pai, da medicina. O Senhor vai além, o Senhor confunde os médicos, meu Senhor. Quando eles falam que não tem mais jeito, Senhor, que o Senhor aparece, meu Deus, e vai mudar a história. O Senhor aparece e vai mudar o cativeiro, Jesus. Quem contou a cura desta noite, soberano Deus? Eu te peço, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, aqui, meu Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Eu vou estar louvando um louvor para nós estar colhendo dízimos e oferta, amém? Aleluia a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Andou na terra. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, pela presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia a Deus. Deus, Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada a ti. Lança nesta noite tudo que você tem, tudo que te perturba, tudo que te faz chorar. Lança no pé do Senhor nesta noite. Ah, Jesus querido, Deus poderoso, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Todo mundo que suportaria passar por tudo que você passou. E num momento você se entregou. Alguém no meu lugar já tinha desistido. Enfrentou tudo, firme e forte, ainda sorrindo. Só que Deus sabe que por trás de tudo isso tem um cansaço disfarçado de sorriso. Pois o louvor pra levantar é difícil. Um ajudado ao que eu sei é preciso.
Quem só está cansado, entrega tudo e seja renovado. Aleluia, Deus. Lança sobre o Senhor nesta noite. Lança sobre o Senhor nesta noite, igreja. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus poderoso, aleluia. Lança sobre mim o fardo. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus de maravilha, Deus de poder e graça, Senhor da glória. Deus Todo-Poderoso. Dê a oportunidade nesta noite para o pastor para estar orando pela pastora, amém? Aleluia, Deus. Vamos receber a serva do Senhor Glória nesta a noite. Deus. Com Aleluia, palmas bem Deus. alegre para o Senhor, porque ela já está cheia, né? Trazer uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Que o Espírito Santo nesta noite venha usar ela. Aleluia, Deus Deus. abençoe a vida dela enquanto ela estiver pregando a palavra do Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus Todo-Poderoso, guardar a sua família, a sua casa. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dela. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estenda as suas mãos para cá, sinal de concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, aqui está, Senhor, a tua serva. Meu Pai, que vai ministrar a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, usar de uma forma gloriosa. Senhor, enquanto ela ministra a tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite, Senhor, realizar o desejo do coração da tua filha. Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, enquanto ela prega a tua palavra, Senhor. Vai visitando, ó Deus, a tua casa, a tua família. Visita, meu Pai, a dispensa. Visita, Senhor, o guarda-roupa. Meu Pai, que o Senhor possa nesta noite, Senhor, realizar, ó Deus querido, o desejo do coração da tua filha. Pai, nós te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos. E por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com muitas palmas para Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero falar para os irmãos que é motivo de alegria. É mais um dia na casa do Senhor Aleluia, Deus. para adorar, para render graça, louvor, adoração. Porque esse é o propósito do qual nós estamos aqui. Eu falo que é o dia mais alegre, é o dia que chega de nós cultuarmos ao Senhor. Porque Deus tem sido bom conosco em todo o tempo. Aleluia, Independente Deus. da luta, independente da prova, independente da perseguição, o Senhor é aquele que tem estado conosco todo momento. Eu quero estar compartilhando aqui com a igreja a palavra a qual o Senhor me deu na Aleluia, madrugada, Deus. a qual eu tenho pedido uma palavra do Senhor. O Senhor tem ministrado essa no meu coração já há uns 3 dias. Não é para me mudar, é essa mesmo. Aleluia, Deus. Encontra-se no livro de Jó. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, até o 22. Aleluia, Deus. Amém? Aleluia, Deus. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 Aleluia, Deus. cordeiros, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs. E comeram e
beberam com eles. Sucedeu, pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste como o servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, como sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó Beelzebalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele, e a tua casa, e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas nasciam junto a eles. E eles que deram sobre eles sem sabermos, e tomaram e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os carneros e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seus irmãos, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os vocês, e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sente nesta noite glorificando a Deus, porque o Senhor ele já está na casa. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor ele falava grandemente ao meu coração, porque Deus falava que nas nossas vidas não é diferente, porque nós temos uma alegria tão grande de estar na presença do Senhor, de estar ali buscando a face do Senhor. E no momento em que Jó estava ali na presença do Senhor, Jó ele também queria ver a família dele no altar do Senhor. Jó queria também que a família dele tivesse aquela alegria de servir ao mesmo Deus a qual Jó servia. Então, enquanto os filhos de Jó estavam ali, desfrutando das coisas do mundo, estavam ali aproveitando das coisas do mundo,
Jó estava ali na presença do Senhor, se lançando, não cessava de orar, não cessava de buscar pela sua casa, pela sua família. E o inimigo, ele é saliente, ele é apresentado. E nas nossas vidas não é diferente. Quantas das vezes nós estamos na casa do Senhor ali, clamando ao Senhor, intercedendo pela vida do nosso filho, pela vida de um ente querido, ou pela vida do vizinho, pela vida de qual propósito você tem colocado na mão do Senhor. Porque todos nós temos um propósito a qual nós colocamos na mão do Senhor. O primeiro propósito é de adorar, é de invocar, é de louvar, é de estar na presença do Senhor. Mas também nós temos outro propósito que nós colocamos na mão do Senhor, é de ver a nossa família, como a nossa irmã testemunhou aqui, ela colocou o propósito na mão do Senhor. E o Senhor, Ele é aquele que vê, Ele é aquele que ouve, Ele é aquele que responde a minha e a tua adoração. Quando nos prostramos diante do Senhor, em espírito e em verdade. Só do nosso adversário inimigo, a palavra do Senhor vai dizer que ele fica ao nosso derredor, ele fica bramando, ele fica rodeando como um leão para querer roubar a minha alegria, para querer roubar a tua alegria, assim como foi na vida de Jó. E nas nossas vidas hoje não é diferente, missionária Tamires, não é diferente. Porque muitas das vezes, enquanto nós estamos aqui buscando a face do Senhor, o inimigo ele vem e ele vai lá com o Senhor e fala: ah, Senhor, mas ela está indo para a tua casa te adorar, te louvar, está indo lá porque tá tudo mil maravilhas para ela. É Deus, aleluia. Só que o Senhor ele só vai permitir o inimigo tocar em mim e você. O inimigo só vai tocar na minha e na sua vida se o inimigo permitir, se Deus permitir. Se Deus não permitir, Ele não vai tocar. Porque agindo o Senhor na minha e na tua vida, quem vai impedir o agir do Senhor? Aleluia, Deus. Porque Deus ele é fiel e Deus é aquele que vela pela sua palavra. Você vai ver, trazendo para os dias de hoje, nenhum de nós suportaria passar o que Jó passou. Porque se você se aprofundar, você fala: meu Deus, eu deixando essa palavra, mas Senhor, eu não suportaria. Já tudo num dia só, de uma vez só, vim contra o cego, ele poderia ter muito bem, né, blasfemado ali contra o Senhor, poderia ter: ai Senhor, porque nos dias de hoje é o que nós vemos, mas eu estou te buscando, eu estou te fazendo, eu estou fazendo a tua vontade, tem pessoas que até querem contender com o Senhor. Aleluia, Deus. E o nosso dever não é contender com o Senhor. O nosso dever é o que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa provação, no meio dessa dor, no meio dessa enfermidade? Aleluia, Deus. Porque esses dias para trás eu tenho passado. O inimigo tem tentado lançar enfermidade contra a minha vida, contra a minha casa, que não é diferente na vida de nenhum de nós. Sabe por que ele tenta? Porque nós estamos aqui, ó. Verdade. Nós estamos aqui agradando o Senhor. Porque nós estamos aqui mesmo com pouca força. Estamos louvando, estamos bendizendo o nome do Senhor. Deus. Porque foi para isso que o Senhor tem nos chamado. Foi para estar na presença dEle. Foi para andar fazendo a vontade dEle. E quando nós abrimos mão das coisas que nos afastam do Senhor, o inimigo ele vai querer tentar colocar o dedinho dele. Ele vai querer fazer eles parar, para querer nos entristecer, para querer nos roubar da presença daqueles que nos chamou. Mas eu quero te dizer nessa noite, da presença do Senhor ninguém te tira, a não ser você mesmo, a não ser que você não queira, a não ser que você não esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Porque para que o Senhor venha trabalhar na minha e na tua vida, é necessário nós abrir mão, é necessário nós lançarmos de coisas que não vai nos agradar. É necessário nós pagar preço como Jó pagava. A Bíblia vai dizer que Jó ele dava sacrifício para alcançar algo. Porque Jó ele já tinha tudo. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem rico. Que Jó era um homem que as pessoas serviam a ele. Ele tinha muitos anos de trabalhadores servindo a ele. Jó poderia muito bem não querer orar, não querer jejuar, não querer se sacrificar na presença do Senhor, porque ele já tinha tudo. Só que a palavra vai dizer: o que adianta eu ter tudo e perder a minha salvação?
Para me Deus, ganhar a aleluia. salvação, há um preço a ser pago. A renúncia. Nós temos que renunciar a muitas coisas. E nós estamos vivendo um mundo hoje em que nós não queremos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Só que eu vim te dizer nesta noite que cada renúncia que você fizer para agradar o Senhor, Aleluia, Deus. Deus ele está vendo cada esforço. E Deus ele vai ouvir. Ainda que o adversário entre para querer lançar enfermidade, para querer lançar palavras que não provêm de Deus, para querer nos roubar, para que nós venhamos blasfemar ou até mesmo sair da presença do Senhor. Mas eu vim te dizer, não saia. Continue no lugar qual Deus te colocou, que é na presença dEle, que é nos pés dEle. Porque enquanto nós clamamos aqui, o Senhor trabalha na nossa vida. O Senhor vai lá e repreende a enfermidade causada pelo inimigo. O Senhor vai lá e abre porta. O Senhor vai lá e faz o impossível nas nossas vidas. Então que nós venhamos aprender nesta noite com Jó. Porque mesmo ali, caindo tudo aquele peso, aquelas desgraças, porque ali foi uma desgraça que aconteceu na vida de Jó. Por quê? Porque o inimigo o invejava a sua vida. Porque ele já é um perdedor, ele não tem a alegria que nós temos. Ele não tem a alegria que Jó tinha de ver Jó feliz ali, adorando, se sacrificando e ainda pagando preço pela sua casa e pela sua família. Aleluia, Deus. Ele não pode mais ter essa graça, essa alegria que nós temos. Ele não vai poder. Então ele de alguma forma, ele vai querer vir, querer tirar, querer roubar. Mas eu venho como boca de Deus te falar nesta noite. Não sei como você tem entrado aqui. Não vou dizer que você está na prova de Jó, porque a prova de Jó foi só Jó que suportou passar. Foi só Jó que aguentou passar para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. Aleluia, Deus. Para que o nome do Senhor viesse ser exaltado. E que através dessa mensagem nós também possamos adorar e invocar o nome do Senhor. Porque o Senhor vai dizer que todo aquele que invoca, ele será salvo. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Ele vai ser ouvido. Aleluia, E nós Deus. estamos aqui nesta noite com um propósito. Então eu venho te dizer, consagre mesmo a sua vida ao Senhor. Levante jejum, levante consagração, se consagre na palavra, porque Deus ele vai fazer. A vontade do Senhor é de libertar. A vontade do Senhor é de salvar mesmo. É de ter a nossa casa, minha casa, tua casa no altar Meu dele. Deus, Senhor. Sobre a vida, E nós fomos chamados, foi como Jó. Não para viver a mesma prova não, porque cada um tem uma prova diferente, cada um tem uma luta, mas nós fomos chamados para ser perseverante igual Jó. Para vencer como Jó venceu. Porque Jó, o que me deixa mais lindo aqui nessa passagem, é que vai dizer assim, que em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma em Jó. Vai dizer que Jó ele se prostrou. Você imagina o que eu aprendo com isso? Que a nossa bênção de coisa de Deus, ela chega, é quando nós nos prostramos diante da dor. Aleluia, É Deus. quando nós nos clamamos diante Glória da a Deus, enfermidade. aleluia. Senhor, essa enfermidade ela não é tua, então eu não aceito, Pai. Mas se o Senhor está permitindo que o teu nome venha a ser glorificado através dela. Porque esses dias eu coloquei um propósito na mão do Senhor. Então o inimigo ele ouve quando a gente vai falar, você acha que ele vai deixar as coisas? Não, eu vou tentar para ver se eu paro ela. E ele tentou me parar mesmo, ele tentou lançando. Ele tentou jogar esses dias para trás uma enfermidade que eu fiquei de cama, que eu falei, Jesus, eu acho que dessa vez eu vou. Aí ele viu que não ia conseguir, eu mesmo me arrastando igual a irmã fez, mesmo ali me arrastando, eu falei, Jesus, mas eu vou, porque a minha confiança está no Senhor. Aleluia, O Deus. Senhor diz na tua palavra que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se o meu socorro vem do Senhor, então eu vou me prostrar, vou me derramar na tua Aleluia, presença. Deus. Em meio à dor, eu vou me prostrar e eu quero a minha cura, Senhor. Aleluia, Deus.
Ali eu fiquei boa, passou 4 dias eu fiquei boa. Quando foi no 5º dia, apareceu um caroço aqui debaixo do meu braço. E aquele trem ficou, fiquei 2 noites sem conseguir dormir. Mas eu fui lá e orei e falei, Jesus, o que é isso? Eu não aceito. Eu não aceito mesmo não, a não ser que venha do Senhor. Aleluia, Porque Deus. o Senhor quer me ensinar com isso. Mas se for o inimigo para querer me parar, querer me impedir de eu continuar o propósito ao qual eu coloquei nas tuas mãos, repreenda essa enfermidade. A honra e a glória do Senhor no outro dia, irmão, já estava baixo. Aleluia, Ela já Deus. estava baixo e ele sumiu. Meu Deus. Então eu venho te falar nesta noite, não desista do propósito ao qual você tem colocado nas mãos do Senhor. Se é um propósito com o filho, seja persistente que uma hora Deus vai fazer. É, Deus. Deus não vai Aleluia. permitir a mesma prova de Jó não, que nós não aguentaria. Deus ele sabe o que cada um aqui suporta. É, Deus. Aleluia. Então que nós venhamos nos lançar, que nós venhamos aprender com Jó aqui, que é em meio à dor, que é em meio à dificuldade, que é em meio à perseguição, que o Senhor quer manifestar a glória dele, a misericórdia dele nas nossas vidas. Não é quando tudo está bem não, irmão. Deus ele quer saber se nós somos verdadeiros adoradores. É no momento da dor, no momento da dificuldade. Aleluia, Deus. Porque é no momento da dificuldade que nós nos prostramos, que nós choramos. Quem que vai chorar aqui quando tudo está bom? Chora não, irmão. Não chora. Aleluia, Deus. Verdade. Mas a Bíblia tem que dizer que nós temos que dar graças em tudo. Porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que vela pela palavra dele. Ele é fiel. Se eu me colocar em espírito e em verdade na presença do Senhor, Deus ele vai fazer o possível e o impossível. Até aquilo que eu posso fazer, que eu não sei se eu posso fazer, Deus faz. Deus ele faz, ele diz na palavra dele que faz. Só que é necessário nós ter fé, nós crer no poder dessa palavra. E muitas das vezes vai ser necessário nós passar por processo para que nós venhamos passar, para que nós venhamos testemunhar aquilo que o Senhor faz. Porque às vezes nós queremos contar testemunho dos outros, mas cada um tem que ter a sua intimidade com o Senhor. Cada um de nós tem que ter o nosso testemunho de vida com o Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para testemunhar mesmo. Aleluia, Foi para Deus. falar que Deus, que independente da situação, Deus ele é bom. Aleluia, Porque o Deus. Senhor ele diz que é para nós lançar a nossa ansiedade nos pés dele, porque ele é aquele que tem cuidado de nós. Ele cuida em cada detalhe e nos mínimos detalhes o Senhor cuida. Aleluia, Deus. Então Deus ele é fiel. E quando você orar que Deus responder, não guarde as bênçãos que o Senhor deu para você não. Testemunho mesmo igual a nossa irmã fez. Não tenha vergonha. Testemunho mesmo, porque Deus ele quer. Quantas pessoas às vezes estão aí paradas por falta de um testemunho, de uma palavra. Nossa, olha, Deus fez na vida da irmã, Deus também vai fazer na minha vida. É isso que as pessoas têm que olhar e que ver testemunho de vida em nós. Aleluia, Deus. Então Deus ele é fiel. Continue nessa perseverança. Porque os dias estão se estreitando. Cada dia que se passa nós vemos que as coisas estão se estreitando. Não tem nada melhorando. Melhor é só na presença do Senhor. Melhor é só se derramando na presença do Senhor. Como a nossa irmã cantou aqui, é de joelho mesmo. Quando nós não conseguirmos se ajoelhar, o próprio Senhor vai nos carregar no colo. Verdade, O Deus. próprio Senhor vai Aleluia. nos carregar, mas Ele não vai deixar que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, não. Aleluia, Deus. Mas isso depende de mim. Depende da minha confiança no Senhor. Depende da minha busca com o Senhor. Depende da minha intimidade com o Senhor. E com você não é diferente. Depende também da sua busca. Porque o Senhor tem falado muito esse dia no meu coração. Filha, desce na minha presença, porque tem eu algo grande para revelar. Mas o Senhor só vai revelar se nós descer mesmo em espírito e em verdade. Se nós clamar mesmo, se nós ter fé para poder receber. Porque o Senhor tem sonhos proféticos.
Aleluia a O Deus. Senhor, Ele está voltando. Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja. Como o sonho que a irmã teve aqui, ela contou a experiência que ela teve com o Senhor. É assim, irmã, que Deus está nos despertando. É em sono, para que nós venhamos acordar mesmo, jogar o eu mesmo, o orgulho, deixar as vaidades, porque a vaidade está tomando de conta. Aí eu quero fazer o que eu posso, a minha vontade não é mais tempo. Verdade, aleluia. Não é mais tempo de mimimice, Deus falava. Não é mais tempo da minha igreja estar com mimimice. Verdade, aleluia a É tempo Deus. da minha igreja abrir os ouvidos, deixar os comichões, não entrar, porque a igreja está com comichões nos ouvidos. A minha igreja está cega. Aleluia a Deus. Está impedindo a cegueira, está impedindo o trabalhar do Senhor e o atento dos Aleluia a ouvidos. Deus. Porque ele vai dizer em Isaías 59 que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar e que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Só que é a nossa iniquidade, é os pecados, é as vaidades. Eu não estou falando nem de pecadão também lá de fora, não, do mundo lá fora. Eu estou falando para nós que estamos dentro da casa do Senhor, que estamos aqui todos os dias. Para nós essa palavra. Que nós possamos verdadeiramente buscar é tempo. O Senhor falou que é tempo. Que a minha igreja tem que estar preparada. Não é, eu vou me preparar. Que bom que Deus deu oportunidade ainda para você se preparar. Porque o Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações 3, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque nós somos bons, não é porque eu sou bonita, não é porque eu sou não, irmão. É porque Deus, Aleluia a Ele é Deus. bom. A palavra do Senhor vai dizer que bom é Ele, fiel é Ele, para terminar a boa obra. E eu creio que Ele vai terminar a boa obra na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu creio e que o Senhor possa repreender esse espírito de enfermidade que quer parar, que quer calar a igreja. Porque, irmão, ele tá parando a igreja, não é com coisa grande, não. Não é com as enfermidades, com as coisas que caíram na vida de Jó, não é com as mínimas coisas. É com pouca coisa que o inimigo está trabalhando, está parando a igreja do Senhor. Verdade, Deus. Só que Deus ele nos dizia que Ele ainda levantou um povo pequenininho, um povo ainda que reconhece que está na dependência do Senhor, Aleluia, que ainda Deus. reconhece que depende do Senhor, que ainda reconhece Glória a que quem Deus, faz é o aleluia. Senhor, quem pode é o Senhor e quem manda é o Senhor e que agindo Ele na minha e na tua vida, quem vai impedir? Aleluia, Nada, Deus. nada impedirá, nada vai impedir. Então Aleluia, eu louvo a Deus. Deus. Eu louvo a Deus pela minha, pela sua vida nesta noite. Porque se nós estamos aqui é porque até que o Senhor tem nos ajudado. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que os nossos ouvidos possam estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Para que nós não possamos estar enganados. Porque o inimigo ele anda aí mesmo enganando, irmão. Ele anda aí tentando aonde ele puder achar, cegar, ele vai fazer. Se nós não estiver atento à palavra do Senhor, atento à voz do Senhor, era isso que Deus falava para mim. Deus falava, filha, se levanta. Filha, se levanta. É tempo de cumprimento de promessa. É tempo de cumprimento de promessa na tua vida. Mas é necessário você se levantar. É necessário você deixar eu trabalhar. É necessário você crer. É necessário você se despir das velhas práticas. Você deixar o passado, lançar o passado, porque tem o eu, Senhor, uma nova história para fazer. Aleluia. Tem o eu, uma nova vida. Então que a igreja fique com essa palavra. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que nós possamos sair daqui cheio, revigorado pela presença, pela voz do próprio Deus. Que nenhum espírito contrário venha paralisar a voz do Senhor, não. Que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor. Que seja paralisado toda voz que não seja a voz do Senhor, mas que a voz do Senhor nós possamos estar atentos a ouvir e fazer a sua vontade, como a nossa irmã testemunhou, que Deus foi lá e falou com ela e ela foi obediente. E que nós possamos obedecer.
Senhor, tira o espírito de engano. Senhor, tira a cegueira espiritual. Tira o comichão do ouvido. Porque essa que tem que ser a nossa oração hoje. Mas que eu possa estar atento, ouvir a tua voz. Para que eu não venha me perder. Para que eu não venha sair dos teus caminhos da tua presença. E Deus, Ele ouve, irmão, todo momento que nós confessamos a nossa fraqueza, a nossa dependência pelo Senhor, Deus Ele ouve. E eu agradeço a Deus, louvo a Deus por esta palavra, por este culto abençoado. Louvo ao Senhor por cada vida. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, porque eu te digo que se não fosse o Senhor, nem aqui eu estaria. Verdade. Porque se fosse pelo inimigo, Ele já tinha acabado com a minha vida. Mas ele se esqueceu que Deus ele ainda tem uma promessa. Aleluia a Deus. Que vai se cumprir. Deus falar, minha filha, o que eu tenho para ti, o que eu tenho para você, só vai ser impedido se você mesmo não quiser. Mas se você quiser, irei eu, o Senhor, cumprir. Porque agindo o Senhor, nada impedirá. Aleluia a Deus. Na tua casa, na tua família. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia a Deus. E as palmas é para o Senhor nesta noite. Amém. Amém. Vamos receber esta palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu vou estar dando alguns avisos. Hoje seria a reforma aqui, mas hoje não foi possível, né? Mas domingo já está certo. Tá? Eu não vou estar aqui, mas vocês vão estar aqui. Vocês lá. Louvado seja Deus. Já foi dito já para o pedreiro, para começar pelo altar. Quero que comece pelo altar e aí sucessivamente a nave da igreja. Eu creio, irmãos, que domingo o irmão vai dar uma adiantada aqui no altar e eu creio que os outros dias, né, nós vamos contratar outro para ele começar pegando aqui essa parede, aí a outra, depois as de lá, que são mais detalhadas. Nós temos essa área externa, que é lá de fora, e o lado externo de fora também. Tem muita coisa ainda a ser feita. Após o processo de reforma aqui dentro, nós já ganhamos aí toda a parte de pintura, tá, irmãos? Pastor Fernando, pastor Cristiano doou toda a parte de pintura e também a mão de obra, tá? Eles vão doar toda a tinta e toda a pintura, é isso que vão pintar aqui, tá? Eu só quero a igreja pronta, pastor, para nós pintar. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Irmãos, depois de amanhã, terça-feira, nosso púlpito novo chega, viu? Nosso púlpito, coisa mais linda. E a cadeira também, que é a companheira do púlpito. Ficou num valor aí de R$ 1.980, né? Comprei para a nossa igreja. Nós estamos precisando de um púlpito e eu comprei para a igreja. É tudo novo. Som é novo, púlpito tem que ser novo também, né? Os irmãos sabem que esse som aqui está emprestado para nós, só para nós usarmos aqui por enquanto. Porque todo o nosso som, irmãos, é toda na cor branca. Tudo branco. Aleluia a Deus. Tudo branco, é tudo branco. Então, o som é novo. Amém? Irmãos, eu vou pôr, sabe aquelas arandelinhas que tem lá na frente? Acima das janelas? Eu vou pôr 4 aqui. Uma aqui, uma aqui, uma ali e uma ali. Ficar a coisa mais bonita aqui dentro também. Amém, meus irmãos? Tudo para Jesus. Quinta-feira, irmãos, é o culto da vitória. Quinta-feira da vitória vai estar conosco pregando a palavra de Deus. Pastor Elisângela vai estar aqui conosco pregando a palavra de Deus. Domingo, se assim Deus me permitir e assim nos permitir, será nosso culto de Santa Ceia aqui. Vai estar conosco a missionária Rose. Vai estar aqui conosco pregando a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu me vi a me convidar a ir para a noite, trabalhar à noite. Vai ter semana que eu vou estar com vocês, vai ter semana que eu não vou estar com vocês. Por que, pastor, que você fez isso? Eu preciso apressar aqui a reforma da igreja, irmãos. Nós precisamos deixar isso aqui pronto, porque agosto é um passo para lá. Então, agosto eu quero inaugurar esse templo aqui para a honra e a glória do nome de Jesus. Vocês querem isso? Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Todo domingo missionária Rose prega aqui. É, Deus. Aleluia.
Eu convidei, irmãos, um vidraceiro semana que vem. Ele vai estar aqui fazendo um orçamento para mim de toda a vidraçaria das janelas. Então, as janelas aí estão todas quebradas. Nós vamos trocar toda a parte de vidro, vidraceiro. O cunhado do pastor Hudson vai estar aqui com a gente, fazendo a troca desses vidros, fazendo um orçamento para nós, para estar trocando todos esses vidros quebrados, da porta que está quebrada. Vai fazer todo o orçamento para nós dos vidros, aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tudo isso nós gastamos. E eu louvo a Deus porque a igreja tem se esforçado e nós temos visto o resultado. Amém, irmãos? Aleluia, Glória a Deus. Após o reboco das paredes, nós vamos pôr o piso. O piso está todo aí. Então não há necessidade da gente se preocupar. Eu estava muito preocupado com esse piso, mas graças a Deus está todo aí. Todos para a igreja, então não vou me preocupar. Nós vamos agora se preocupar com essa parte aqui. Rebocando a igreja, irmãos, nós vamos partir para a parte do chão, tá? E depois a gente vem com a parte do forro. Já fiz o orçamento do forro, ficou em R$1.200 o forro, só o material. Aí a gente precisa pagar a mão de obra. A mão de obra é um pastor que mora aqui na comunidade. Ele vai fazer pra gente. Ele não vai cobrar muito, não. Pastor, não vou cobrar muito, não. Eu falei, não vou cobrar muito assim. É igual a mulher do banheiro ali, daqueles banheiros. Irmãos, olha, eu vou falar pra vocês. Pastor Luciano eu me entrei numa dívida que eu vou falar pra vocês. O pedreiro veio trabalhar no primeiro dia. Eu falei, quanto que é? Ela falou assim, não, depois grava aí e me manda pra mim. Segundo dia ele veio e falei, mas quanto que é? Ela não me disse. No último dia que ele veio pregar, que ele veio trabalhar, que foi o dia que ele assentou os vasos ali, e eu falei, quanto que é, mulher? O homem já terminou. É R$1.800. Falei, Jesus dos crentes. Irmão, foi quase R$4.000 essa brincadeira aí. Mas o importante é que a gente liberou tudo aí. Não é verdade? Seria difícil se a gente não tivesse conseguido fazer tudo isso aí. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu pagar ela e pagou. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Deus. Aleluia. Onde é a terça-feira visita? A da Dinete? Vocês combinam aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva o teu povo em paz e segurança, dá amor de paz e comunhão contigo, Senhor, guardando, Senhor, dando um novo dia da manhã na tua presença, Senhor, e um trabalho abençoado, Senhor, para os teus filhos, ó Deus querido, que trabalham, Senhor, cedo, vai guardando, vai livrando do acidente, meu Pai, da bala, do assalto, Senhor, vai guardando, meu Deus, o teu povo, meu Pai, dá livramento, meu Pai, de acidente, vai guardando, vai, amado Deus querido, dar um novo dia da manhã na tua presença, a tua igreja, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Sinal de receber que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus reine com todo o povo de Deus, não só hoje, mas que seja para todos sempre, todos digam. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo e operando Deus, Quem impedirá? porque com Cristo Somos mais que vencedores. as palmas louvam e engrandecem o nome de Jesus. Cumprimento o teu irmão.